Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória, para sempre. Amém. Que a paz do Senhor, Criador dos céus, da terra e do mar, seja com todos, e a graça do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos dar início ao culto racional, de libertação e de cura. Se creres, verás a glória de Deus. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes alguém, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães evangélicos as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pise com os pés, e voltando-se vos despedace. Pedi e vos será dado. Buscai e recebereis. Batei e a porta se abrirá. Por quê? Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E ao que bate, a porta se abre. Qual dentre vós é o homem que, se o seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? E se ele lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo pecadores, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que vos pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, lhe fazei também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição dos homens, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida eterna, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos pastores evangélicos, que vêm até vós vestidos de terno e gravata, como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos. Toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo do inferno. Portanto, pelos frutos deles os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, quando eu aparecer: Senhor, Senhor, não profetizei e preguei em teu nome? Em teu nome, Senhor,
expulsei demônios, em teu nome eu fiz muitas maravilhas. Então lhe direi a todos, abertamente, nunca vos conheci, seus pastores evangélicos, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas palavras e as pratica, obedecem, e faz, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa. Não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, não faz, compará-lo-ei ao homem louco e insensato, que edifica a sua casa sobre a areia. Desce a chuva, corre rios, assopra os ventos e derruba aquela casa. E cai, e é grande a sua queda. Aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, não como os pastores evangélicos hipócritas. Descendo Jesus do monte, seguiu uma grande multidão. Eis que veio um leproso e adorou a Jesus, dizendo, Senhor, se quiseres, podes me limpar. Jesus estendeu a mão e tocou, dizendo, quero ser limpo. Logo ficou purificado da lepra. Disse então Jesus, olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, apresenta a oferta que Moisés determinou pela lei para lhe servir de testemunho. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião e rogou-lhe, dizendo, Senhor, o meu criado está em casa paralítico, violentamente atormentado. E Jesus disse-lhe, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo a Jesus, disse, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas diz somente uma palavra, e ele ficará curado. Pois também eu sou homem, sobre autoridade. Tenho soldados às minhas ordens. Digo a este, vai, ele vai. E quando digo a outro, vem, ele vem. E ao meu criado, faz isto, ele faz. E maravilhou-se Jesus, quando ouviu estas palavras do centurião e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto, ranger dos dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai, como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado ficou curado. Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra de Pedro com febre na cama. Lhe tocou na mão e a febre a deixou. E ela levantou-se e serviu a Jesus. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que falou, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou-as, aleluia, as nossas doenças. E Jesus, vendo
em redor, em torno de si, uma grande multidão, ordenou que passasse para a banda do além. Aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, onde quer que tu fores, eu te seguirei e irei contigo. E disse Jesus: As raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai para te seguir. Jesus, porém, disse: Segue-me agora e deixa os mortos sepultar os seus mortos. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Jesus, porém, estava dormindo. Os seus discípulos, aproximando-se de Jesus, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, vamos morrer todos. E Jesus disse-lhe: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, Jesus repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? E Jesus, tendo chegado a outra banda, a província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros. Eram tão ferozes que ninguém podia passar por aquele caminho. Eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho do Criador dos céus, da terra e do mar? Viestes aqui nos atormentar antes do tempo? E andava pastando distante deles uma grande manada de porcos. E os demônios rogaram a Jesus, dizendo: Se vai nos expulsar, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E Jesus disse aos demônios: Ide. E saindo do homem, eles se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram, chegando à cidade, divulgaram tudo que tinha acontecido aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo, lhe rogaram que se retirasse dos seus termos. Jesus, entrando no barco, passou para outra banda e chegou à sua cidade. Eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são teus pecados. Eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Perdoados te são os teus pecados? Ou dizer a ele: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, eu vou dizer ao paralítico agora: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E o paralítico levantou-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que deu tal poder aos homens. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus. E disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu.
Aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores. E sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Os fariseus evangélicos, vendo isto, disseram aos seus mestres: com os publicanos e pecadores, o vosso mestre está sentado. Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhe: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, aprender o que significa misericórdia quero, e não dízimos, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, mas os teus discípulos não jejuam? Disse-lhe Jesus: podem, porventura, andar triste os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhantemente o remendo rompe o vestido e se faz maior rotura. Nem se deita vinho novo em odres velho. Aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservarão. Dizendo-lhe ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e põe-lhe a tua mão e ela viverá. Jesus, levantando-se, seguiu, ele e os seus discípulos. Eis que uma mulher que havia já 12 anos, que sofria de um fluxo de sangue, chegando por detrás de Jesus, tocou a orla do seu vestido, porque dizia consigo ela: ninguém pôde me curar, gastei tudo que tinha com os médicos, mas se eu tão somente tocar no seu vestido, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou curada. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, ao qual a filha dele tinha falecido, vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, que a menina não está morta, mas está dormindo. E zombaram de Jesus. Logo que o povo foi posto fora, Jesus entrou e pegou na mão da menina, e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. E partindo Jesus dali, seguiram 2 cegos, gritando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram-se de Jesus. E Jesus disse a eles: credes vós que eu possa curar vocês? E da vista disseram-lhe eles: sim, Senhor. Jesus tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhe abriram. E Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai que ninguém saiba disso. Mas tendo eles saído da presença de Jesus, com tanta alegria, porque agora enxergava, agora via, começaram a divulgar a sua fama por toda aquela terra. E havendo-se eles retirado, lhe trouxeram a Jesus um homem mudo e endemoniado. E Jesus expulsou o demônio, falou mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em toda a terra. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias,
ensinando nos templos deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. Vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados, errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. E chamando os 12 discípulos, lhe deu poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, para curarem toda a enfermidade, todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão cananita, Judas Iscariote, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhe ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho da gente, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça também pregai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 roupas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno. Hospedai-vos lá até que vos retireis. Quando entrardes em alguma casa, assaudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade ou casa. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos evangélicos. Portanto, sedes prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas, nos templos. Sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregardes, não vos dê cuidado como ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falarais, mas o Espírito Santo de vosso Pai é que falará por vós. O irmão entregará à morte o irmão, o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por minha causa, por causa do meu nome.
mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo é mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, ao servo ser como seu senhor. E se chamam Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de se revelar, nem oculto que não haja de se saber. O que eu vos digo em trevas, dizei-o em juízo e em luz. O que escutai aos ouvidos, subi em cima dos telhados e pregai. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma, o espírito. Temei antes aquele que pode fazer morrer no inferno a alma e o corpo. Não se vende 2 passarinhos por um cetil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que se envergonhar e me negar diante dos homens, eu também me envergonharei e o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não cuideis que eu vim à terra trazer paz. Eu não vim trazer paz para ninguém, porque eu vim pôr em dissensão, em contenda, em questão, o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim, porque se esquece de ouvir a minha palavra. E quem não toma a sua cruz e não me segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida na terra, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, em qualidade de profeta, recebe salário de profeta. E quem recebe um justo em qualidade de justo, recebe salário de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, em nome de discípulos, em verdade vos digo, que de modo nenhum perderá o seu salário. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco.